Para qual igreja Paulo ordenou uma coleta à igreja de Corinto? Sob qual condição Paulo desejou visitar a igreja de Corinto? O que significa o termo Maranata? Quais eram as instruções e também os planos finais de Paulo no último capítulo da primeira carta de Coríntios? Como Paulo julga o valor da solidariedade? As respostas a estas e outras indagações, a partir de agora, nesse comentário. Introdução, meus irmãos. Antes de apresentar a introdução, eu quero só apresentar aqui o nosso esboço, o esboço da lição, que tem 3 pontos. Primeiro, o valor da solidariedade, com 3 tópicos. Segundo ponto, os projetos de Paulo, com 3 pontos com 3 tópicos, e o terceiro ponto da nossa lição fala planos e instrução final, com 3 tópicos também. Vamos passar para a introdução. A introdução, ela inicia da seguinte forma: na terceira viagem missionária de Paulo, ele se empenhou em coletar o máximo de doações para os considerados pobres entre os santos da igreja mãe, a igreja de Jerusalém. O segundo parágrafo aqui da introdução diz: a realidade é que o apóstolo Paulo estava amadurecendo nas igrejas formadas por ele o valor pessoal da coleta e solidariedade entre os cristãos. A gente percebe aqui que no finalzinho da introdução o comentarista ele apresenta o verdadeiro objetivo do apóstolo Paulo a informar o que ele tinha feito lá aos Gálatas, pedindo ou exigindo uma oferta para a igreja mãe, que estava passando por um momento de crise, de fome, em toda a Judéia, e também ali a igreja que tinha como líder ali Pedro, Tiago, ela estava passando em um momento difícil, onde as pessoas, tinha muitas pessoas menos favorecidas, ou seja, que estava no meio da crise e não tinha nem mesmo pão para se alimentar. Então Paulo, por onde ele saiu plantando igrejas, ele agora está ordenando que essas igrejas façam doações para que ele leve lá em Jerusalém. A gente percebe que Paulo aqui ele está ensinando a igreja de Corinto a fazer ou aplicar, praticar essas boas obras que o Evangelho ensina, que é acerca de ser solidário com alguém que está passando por um momento difícil, por alguém que está, quem sabe, diante de uma crise financeira ou em qualquer área da sua vida. Então, o conselho de Paulo à igreja de Corinto é que eles reunissem as ofertas e ali no primeiro dia da semana eles levassem ali aos pés ou ao altar para que Paulo se encarregasse de levar à igreja mãe. Então a gente percebe que Paulo, como um mestre, ele foi um mestre por excelência, como um professor, ele se destacou, ensinando a igreja, pois ele considerava a igreja de Corinto como propriedade, que foi ganha ao Evangelho por meio dos seus esforços, por meio ali da sua aplicação, por meio da sua perseverança. E nesse momento ele estava como um pai, ensinando a essa igreja a amar o necessitado, a praticar boas obras. E já nessa introdução eu quero esclarecer aqui, porque o que permeia nas religiões, nas demais religiões, é que as pessoas têm que fazer boas obras para serem salvos. O Evangelho diz o contrário. O Evangelho que nós vivemos, que a Bíblia prega, ele é o contrário disso. Por mais que nós venhamos fazer boas obras, nós não seremos salvos por essas boas obras, pois o Evangelho, ele nos diz que a vida eterna, ele nos diz que a salvação é pela graça. Agora, todo salvo, ele tem que praticar boas obras, mas não com o intuito de se praticar vai ser salvo, não. Ele tem que fazer isso porque isso é obra de uma pessoa que é justa, de uma pessoa que compadece do seu semelhante,
Então nós, como igreja, nós precisamos aprender com essa lição que Paulo estava aplicando ali à igreja de Corinto. Primeiro ponto, meus irmãos, o valor da solidariedade. Tem aí 3 tópicos. O primeiro tópico, ele vai falar sobre ajuda à igreja em Jerusalém. O segundo, a urgência da ordem. E o terceiro, o primeiro dia. Mas antes de nós começarmos a explanar acerca desses tópicos, eu quero só lhe convidar a ler o último parágrafo aqui da introdução desse primeiro ponto. Eu fiz até uma marcaçãozinha aqui, para que você acompanhe comigo essa leitura, vai estar na tela. Diz assim: um fator primordial a ser salientado é que a caridade pode não ter relevância na salvação do homem, porém, é um inequívoco resultado e uma verdadeira evidência da salvação. Perceba que as boas obras, estender a mão ao necessitado, praticar um ato de bondade para com os nossos semelhantes, é obra de pessoas que são salvas. É algo que nós devemos olhar como uma atitude de quem hospeda Deus no coração, de quem prega o reino de Deus, de quem professa a fé em Jesus Cristo. Agora, nós não podemos fazer ou praticar essas boas obras a essas pessoas, aos pobres ou quem quer que seja, achando que isso vai nos elevar a um patamar de salvos ou vai fazer com que nós alcancemos o céu, a não ser por Jesus. Não, essas boas obras nós não podemos nos prender nesse sentido de que a gente vai estar ganhando crédito. Não, a gente faz porque é obra de justo, é obra de quem é salvo, é obra de quem é discípulo de Jesus, pois Jesus disse aos seus discípulos que todos conheceriam seus discípulos se nós amássemos uns aos outros, se nós fôssemos capazes de estender a mão a um necessitado. O primeiro tópico diz assim: ajuda a igreja em Jerusalém. Eu também destaquei aqui um parágrafo, o último parágrafo. Leia comigo. Em meio a esse caos anunciado, Paulo ergue-se para incentivar os cristãos a realizar caridades e a serem solidários. Essa crise afetou grande parte das igrejas e os irmãos menos afetados e que gozavam de melhores condições tinham o dever moral de ajudar os seus irmãos mais necessitados. Perceba que a crise que foi instalada na Judéia, ela afetou a todas as pessoas. E nós não podemos esquecer o contexto que a igreja mãe, que a igreja de Jerusalém, ela estava inserida. No primeiro século da igreja, a igreja ela era perseguida financeiramente pelo fato de se declarar protestante, de se declarar a sua fé em público, na pessoa e vamos dizer, no sacrifício de Cristo, na ressurreição de Cristo. Então as pessoas eram perseguidas quando professavam a fé em Jesus. Se tinha fazenda, o Estado, as autoridades tomavam e dividia entre eles. Se tinha dinheiro, tomava, chicoteava. E a missão de Paulo, no princípio, era essa. Como ele era um fariseu, que dizia ser zeloso, ele perseguiu a igreja de Deus nesses trâmites. Então a gente percebe que a igreja, além de sofrer essa perseguição, ainda veio uma crise que foi instalada em toda a Judéia. Todas as igrejas tinha pessoas de dentro da igreja que estavam passando por necessidade. E Paulo ele chama a atenção da igreja de Corinto para ajudar. E não era ajudar, quem sabe, por estar sentindo pena ou por qualquer outro sentimento que seja altruísta, não, mas ajudar entendendo que era responsabilidade, entendendo que era uma obrigação cuidar moralmente de todos que professavam a fé cristã. Então, a gente observando esse texto, a gente entende que todas as pessoas que são salvas, elas devem cuidar umas das outras. Aquele que tem, ele tem que cuidar daquele que é menos favorecido. Ele não pode reter aquilo que Deus lhe abençoou.
ele tem que ajudar as pessoas, e isso a gente também precisa aprender com essa lição. Então, essa lição, meus irmãos, ela é uma lição que se faz necessária para os nossos dias, ela é urgente, ela não tem por que ser ignorada, ela tem que ser ensinada à nossa geração, que nós precisamos amar mais, nós precisamos nos colocar no lugar do outro, nós precisamos ser solidários, nós precisamos estender a mão aos nossos irmãos na fé. Segundo tópico, acompanhe comigo, a urgência da ordem. Eu destaquei aqui o primeiro parágrafo, para a gente não fazer um vídeo muito longo. O primeiro parágrafo diz: a urgência era tamanha que Paulo não só pede, ele praticamente ordena. Paulo sabia e reconhecia o valor da caridade. Perceba que o que Paulo está levando à igreja de Corinto é uma responsabilidade, é trazendo à igreja de Corinto e cobrando dessa igreja uma postura de uma igreja que professava a fé puramente cristã. Era uma igreja que fizesse a diferença. E Paulo ele vai usar um exemplo. Ele vai dizer que ordenou às igrejas da Galácia, as igrejas que habitavam naquelas regiões, para que mandasse ali a oferta à igreja mãe, à igreja de Jerusalém. E ele usa esse exemplo para mostrar à igreja de Corinto que, assim como as outras igrejas estavam ajudando, era responsabilidade dela também dar as mãos nessa ajuda. E a gente percebe que Paulo ele traz uma boa instrução para que a igreja pratique a caridade. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos que esse sentimento de caridade, ele está escasso, ele desapareceu do nosso meio, porque nós não estamos mais praticando ou atentando para os bons costumes cristãos. A gente parece que está deixando esquecer-se ou jogando isso para trás, como se não fosse nossa responsabilidade moral. Mas a igreja ela é responsável para cuidar de todos. Nós não temos que ignorar uma verdade como essa. Vamos passar para o tópico 3. O tópico 3 diz o primeiro dia. Também destaquei, aqui é o segundo parágrafo desse tópico, que diz: este dia era muito comemorado pelo acontecimento da ressurreição do Senhor. Por esse e outros motivos, cristãos daquela época se reuniam no primeiro dia da semana para adorar a Deus. Meus irmãos, quando a gente fala sobre o dia do Senhor, ou o primeiro dia da semana como um dia de adoração, que a igreja se reunia para adorar a Deus, existem denominações que elas confrontam, elas vão dizer ou alegar que isso foi a Igreja Católica que acabou adotando como um dia para adorar os santos. Então, o dia é o dia do sábado e não o domingo, como nós professamos. Mas, na verdade, o domingo, ele, desde a era cristã, desde os primeiros dias que a igreja ali foi inaugurada no dia de Pentecoste, que os cristãos, eles se reuniam no domingo para adorar a Deus, porque eles levavam em conta o dia que Jesus ressuscitou. E foi nesse mesmo dia que João, ele teve as revelações lá do Apocalipse. Ele diz, no dia do Senhor. Isso era um domingo. Ponto 2. Estamos de volta trazendo aqui o ponto 2. Ponto 2 tem três tópicos. O primeiro tópico diz, irei, porém, ter convosco. Essa era a esperança ou a expectativa que pairava sobre o coração de Paulo naquele instante que ele estava escrevendo. Ele está concluindo a sua primeira carta e ele está dispensando sobre essa igreja em forma de escrita nas suas letras ali, a igreja de Corinto. Ele está dizendo que em breve ele vai ter com eles e pretende passar um bom tempo ali dando instruções físicas, instruções, vamos dizer, pessoalmente, e não por meio da escrita. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Eu destaquei, eu fiz aqui
eu sublinhei aqui uma parte do texto, o último parágrafo, diz assim: porém, Paulo sabia que esta visita só poderia ocorrer mediante uma ressalva, se o Senhor permitir, demonstrando dependência total de Deus. Perceba que Paulo, ele ensina até na expectativa dele. Ele usou a expressão "se Deus permitir". Quantos de nós não ignoramos esse princípio da dependência de Deus? Às vezes programamos algo e colocamos na nossa agenda e às vezes esquecemos de entender que a vontade de Deus é que deve prevalecer, é que se Deus quiser. Então o apóstolo Paulo, ele deixa isso claro para a igreja de Corinto. Se estiver na agenda de Deus, eu irei ter convosco e permanecerei alguns dias aí. Então, nós como crentes, como pessoas que professamos a fé em Jesus, nós precisamos também viver esse princípio de dependência em Deus e não no nosso próprio eu, não nas nossas próprias vontades e desejos, mas devemos confiar em Deus. Segundo tópico do segundo ponto, eu quero que você acompanhe comigo, que diz assim: longo tempo em Corinto e Éfeso. E eu também fiz questão de destacar aqui um parágrafo, e eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim: a estada de Paulo em Corinto foi um período longo, de 18 meses, só superado pelo tempo que ficou em Éfeso, onde o apóstolo se demorou por 3 anos. Perceba que o apóstolo Paulo, ele passou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Já em Éfeso, ele ficou o dobro desse tempo que ele ficou aqui em Corinto. E essa estadia, esse tempo que o apóstolo Paulo permaneceu em Corinto, foi bom. Foi um lugar também onde a gente vai perceber aqui nesse tópico, que o comentarista vai nos informar, que foi aonde ele escreveu a carta de 1 Tessalonicenses, a carta de Romanos. Então foi um tempo onde Deus também lhe deu esperança. Foi um lugar onde ele tinha a grande responsabilidade de estar doutrinando, ensinando, repassando as responsabilidades, as gerações que ia suceder aquele trabalho, mas também foi um lugar onde Deus lhes deu visão, um lugar que Deus colocou no coração dele a vontade de ir a Roma, e ele aí começa a escrever uma carta aos romanos, né? E a gente percebe que esse tempo que ele esteve em Corinto, todos os dias, todas as noites, dia e noite, 24 horas por dia, Paulo, a preocupação dele era de ensinar aquela igreja, era de doutrinar, era de fazer com que aqueles povo, ou aquela igreja, ou aqueles filhos espirituais dele, estivesse aí meditando na palavra, estivesse aí arraigados na palavra, estivesse aí fundamentado na palavra. Então a preocupação de Paulo, o tempo que ele esteve ali, foi essa, de ensinar a igreja a temer o nome do Senhor, de guardar os mandamentos, de ser fiel ao Evangelho. E nós, como cristãos, nós precisamos também estar tirando um tempo da nossa vida, quem sabe, dessa carreira diária que a gente tem, para estar hospedando mais a palavra de Deus, mais esses momentos de meditação da palavra de Deus. O terceiro tópico diz: uma porta grande se abriu. Eu também fiz destaque aqui ao primeiro parágrafo, que diz assim: uma porta grande se refere aos grandes feitos de Deus através das viagens missionárias. Paulo, principalmente na terceira viagem. Um desses feitos está registrado em Atos 19, quando Paulo impôs as mãos sobre alguns dos moradores de Éfeso, e estes foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. Perceba aqui que o tema, né, desse tópico, uma porta grande se abriu, era Paulo dizendo que aquilo que estava fechado para a propagação do Evangelho, ela foi agora esmiuçada, ela foi quebrada. As portas estavam abertas para a pregação do Evangelho, para a mensagem do Evangelho. Alguns corações foram receptíveis
a essa mensagem. Algumas pessoas estiveram aptas para receber essa mensagem. Por isso que Paulo ele faz essa alegação dizendo que as portas estão abertas. As portas foram abertas. E não foi, a gente tem que destacar isso, tem que fazer isso notório, elas não foram abertas, quem sabe, pelo esforço humano de Paulo, mas foi pela perseverança espiritual dele, orando e apresentando que Deus abrisse uma porta. Então a gente aprende aqui com Paulo que vale a pena nós perseverarmos em oração para que as portas sejam abertas para o Evangelho entrar. Isso a gente fala de uma forma, vamos dizer, geral, em um determinado local, uma cidade, um bairro, como também a gente fala em um sentido pessoal, que as portas dos corações elas podem ser abertas quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos, quando nós apresentamos em oração. Ponto 3, meus irmãos. Tema do ponto é planos e instrução final. Primeiro tópico, vigiar e permanecer firme. Meus irmãos, aqui está duas características que marcam o cristão ou a igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo. Primeiro, vigilância. Depois, Paulo apresenta a palavra firme, que é um sentido de firmeza, de estar firme em Cristo. Então, todo cristão ele precisa ser vigilante. E esses atributos cristãos aqui é o pedido de Paulo. E quem está pedindo aqui não é um novo convertido, não é uma pessoa que está, quem sabe, à mercê do tempo. Não, é um mestre por excelência. É um bandeirante, ou o maior bandeirante do cristianismo. É o apóstolo Paulo, pedindo àquela igreja que essa igreja ela vigie e continue firme. Firme em quê? Nos princípios da palavra de Deus, vivendo o evangelho na sua pureza, não deixando o erro entrar naquela igreja. Então o apóstolo Paulo, ele exorta essa igreja a permanecer vigilante, a permanecer firme. Eu destaquei aqui, fiz questão e quero que você acompanhe comigo esse último parágrafo que diz assim: será que se Jesus olhar para as suas ações, poderá ver também a sua fé? Essa é uma indagação que todos nós precisamos responder. Todos nós precisamos estar aptos a responder uma pergunta dessa. Será que se Jesus olhar para nós, será se ele vai ver a nossa fé? Será se ele vai achar a nossa fé? Então nós precisamos a cada dia estar firmes na fé. E, como diz aqui o apóstolo Paulo, sempre constantes e abundantes, sabendo que há recompensa para quem se comporta desta forma, para quem atenta a esses princípios. O segundo tópico aqui desse terceiro ponto diz fazer tudo com amor. Irmãos, o ensinamento de Jesus era que os discípulos nunca se apartassem dessa dádiva, o amor. Primeiro, o amor de Deus. Depois, Jesus amou de uma forma diferente. Amor como só Ele pôde dar, a ponto de dar sua vida pela vida dos seus amigos. E o Espírito Santo que foi deixado como um selo sobre a igreja, esse mesmo Espírito ele derrama na vida de todo crente, no coração, o amor, conforme Romanos capítulo 5, verso 1. E a gente entende que o cristão, ele não tem que amar por, quem sabe, por desejo, por vontade, não, é uma ordenança. É a identidade dele. É como as pessoas vão ver, ou contestar, ou atestar que ele é cristão. É se ele amar. Então, uma igreja que aguarda a vinda de Jesus, ela também ama a vinda de Jesus. Então, esse fruto do Espírito, que é o amor, ele precisa ser notório na nossa vida. Ele precisa ser praticado. Ele precisa ser administrado. Nós, como cristãos, precisamos levar a sério a questão do amor. Nós precisamos praticar e não apenas ouvir ou, quem sabe, viver teoricamente. Não, precisa ser aplicado todos os momentos
na nossa vida cristã. Terceiro tópico, diz assim, ósculo santo e maranata. Ósculos santos todos nós sabemos, é beijo santo, onde as pessoas elas não devam estar presas a quem sabe ao orgulho, ao egoísmo, ou quem sabe por olhar uma pessoa que é pobre ou que às vezes tem alguma deficiência, a pessoa se privar de quem sabe estender a mão, de dar um beijo, um abraço a essa pessoa, porque essa pessoa é menos favorecida financeiramente. Não, quem ama, o cristão que ama, ele não olha como o mundo olha, ele não olha pelo mesmo ângulo que o secularismo olha, que o materialismo olha, ele olha no ângulo de Deus, ele olha no ângulo da fé, ele não vê apenas ali uma pessoa que é pobre, uma pessoa que está passando por uma crise, não, ele olha e vê a sua semelhança, ele se coloca no lugar daquela pessoa, então ele pratica, né, essa questão do ósculo santo. E a questão da maranata é uma expressão que a igreja conhece, né? Não é nenhuma novidade. O significado de maranata é ora vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança que deve permear no coração de todo cristão, no centro, no âmago de toda a igreja, de toda a congregação. Ela deve ter essa certeza, ela deve ter essa pronúncia nos seus lábios, dizer, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você que está assistindo nesse momento possa ter a liberdade, possa ter a ousadia de pronunciar essa palavra de coração. E pela fé, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, antes de ir, eu quero só deixar apenas um aviso. Esse canal aqui, Eu Vou para EBD, é um canal que a partir da próxima semana nós já iremos trazer aí os vídeos, os comentários da lição da CPAD. E você que pela primeira vez entrou nesse canal, assistiu essa videoaula, gostou, então deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreve e ativa aí as notificações para que todas as semanas, quando a gente enviar o vídeo, você ser o primeiro aí notificado, assistir, compartilhar e aprender algo mais, aprender alguma coisa. Vou deixar o link aqui em cima do outro canal que vai reproduzir as aulas da PEC, que é essa lição que nós comentamos hoje. Fique na paz, que Deus abençoe a todos.